Que bênção, né? Meus irmãos, hoje quero falar sobre um tema, sobre os milagres de Jesus. Portanto, abra a tua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 21, o último versículo do Evangelho de João. Olha que texto interessante. O Evangelho de João, capítulo 21, verso 25. E ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém? Interessante esse texto. Sabemos que ao ler os evangelhos, ou ao ler o Evangelho de João, podemos ver, e claro, quem já estudou o livro sabe muito bem que Jesus ele realizou muitos milagres. Mas se todos fossem escritos, não caberia em apenas um livro como este que nós temos, porque foram muitos. E sabemos que, irmãos, existem duas evidências poderosas do cristianismo. Primeiro que são os milagres e depois as profecias. Isso trouxe um diferencial para a igreja, isso trouxe um diferencial para o cristianismo. Por exemplo, o milagre da ressurreição. Se você for lá no túmulo de Maomé, os restos mortais dele estão lá, sim ou não? Cita outro exemplo. Se você for lá no Allan Kardec, se você for lá no túmulo dele, da mesma forma, os restos mortais. Se você for lá no túmulo de Maomé, também. Ok? Mas se você for lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, você não vai encontrar nada. Por quê? Ele ressuscitou. Milagre aconteceu. Então, existe uma diferença do cristianismo. E o diferencial do cristianismo é isso. A ressurreição, mas também os milagres de Cristo, que foram tantos. Eu falei hoje para a equipe do louvor, nós estamos aqui e podemos dizer que nós somos um milagre. Eu posso dizer nesta noite que tu és um milagre de Deus. A tua vida, o perdão dos teus pecados, a tua salvação, é um milagre. Os evangelhos mencionam cerca de 40 milagres de Cristo. Então é gostoso estudar sobre os milagres, porque isso edifica a nossa fé, nos traz esperança, nos anima, porque o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje. O Deus que realizou milagres há 2000 anos atrás, que percorreu a terra fazendo milagres, visitando as aldeias, expulsando os demônios, curando os enfermos, tocando vidas. É o mesmo Jesus que está aqui conosco hoje. Ele também quer operar no nosso meio aqui. E vai continuar. Então, se todas elas fossem escritas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros, porque foram muitos. Foram muitos. E certamente, tu tens aí alguns milagres que Deus realizou na tua vida.
E você pode glorificar a Deus por isso. Com os milagres, Jesus tinha, como objetivo, eu quero falar hoje pelo menos de 3 objetivos. Mas o objetivo aqui do milagre é combater pelo menos 4 males morais. Que primeiro é o ateísmo, depois é o ceticismo, a imoralidade e o vício. Mas também dentro disso, o objetivo do milagre é trazer o quê? Um alívio da miséria do homem. É trazer uma alegria, trazer um alívio, trazer um conforto. Pensa comigo, aquele homem cego, ele vai lá e cura. Trouxe um alívio. Aquele paralítico, não podia andar, Jesus foi lá, curou, trouxe um alívio. Sim ou não? E sabemos também que os incrédulos, eles não creem. Mas a igreja que eu amo, a igreja que eu sirvo, que eu vou continuar a servir, e tenho essa alegria de fazer parte desse corpo, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a igreja, ela crê e tem fé no sobrenatural de Deus. Nada poderá parar a igreja do Senhor. A igreja sempre vai crer, a igreja sempre vai pregar sobre a fé, a igreja sempre vai apontar o sobrenatural de Deus. Os homens vão levantar suas bandeiras, suas ideologias e vão dizer, eu não creio, isso é mentira, isso não é verdade. E, por outro lado, Deus vai levantar a igreja, mesmo que seja pequena, mesmo que seja com pouca força, mas a igreja vai pregar e vai declarar, nós cremos no milagre, nós cremos que Ele cura, nós cremos no sobrenatural, nós cremos que Ele é o mesmo. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. O que diz esse texto? Sem fé é impossível. Lê, irmãos, vamos lá, 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem Deus se aproxima precisa crer que Deus existe e que recompensa os que o procuram. Esse texto fala muito ao meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que Ele e que recompensa. Portanto, a igreja, ela tem que se mover na fé. A igreja tem que crer, continuar a crer e se movendo todos os dias pela fé, porque é pela fé que você vai rompendo as barreiras, é pela fé que você vai derrubando os gigantes, é pela fé que você segue para frente, é a sua fé que se mantém, você se mantém de pé, é pela sua fé. Agora, queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o propósito dos milagres, olha que interessante, não é provar as grandes doutrinas. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Se Deus cura, Ele é Deus. Se Deus cura, Ele é Deus. E se não cura, Ele continua sendo Deus. Se Ele pede, se você ora, está a pedir a Deus, a orar, Senhor, abre uma porta para mim, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um trabalho. Se Ele faz isso, Ele é Deus. Mas se você está ali a orar e nada aconteceu até agora, Ele continua sendo Deus. Você não pode trazer isso para a sua vida. E você não pode deixar isso acontecer no teu coração, algo assim, o que acontece muito aí fora, assim, quando eu tenho, tá bom, as coisas estão excelentes, Deus é Deus da minha vida, mas quando tá mal, tá difícil, sei não, acho que Deus esqueceu de mim,
Não sei não se ele realmente existe, ou seja, a dúvida começa a entrar no coração do homem. Porque ele não está se movendo pela fé. Sim, ele está se movendo pelas suas necessidades. Então creia, se Deus fizer algo na tua vida hoje, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele te oferece salvação hoje, porque Ele é Deus. Jesus te oferece a salvação da sua alma hoje, porque Ele é Deus, Ele sabe, Ele é isso que Ele quer para ti. Mas se você não quer, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Cristo. Tem uma pergunta aqui para a igreja nesta noite. Eu creio para receber algo? Ou eu creio porque eu amo a Deus? Eu estou aqui nesse culto de celebração porque existe uma necessidade na minha vida? Ou porque eu estou aqui porque, não, pastor, eu estou aqui porque eu amo a Jesus? Só Deus sabe das minhas lutas, das minhas batalhas, das minhas dificuldades, mas eu estou aqui no culto hoje para celebrar Jesus, porque eu amo Jesus de todo o meu coração. Eu não estou aqui porque eu preciso de algo, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Isso faz um diferencial na nossa vida. Agora, em João, capítulo 20, verso 30 e 31, fala um pouco mais. Jesus realizou, na presença dos discípulos, muitos outros sinais. Vamos ler juntos? Estes creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se você crer no milagre, você vai ter vida. Você vai ter o reino. Você vai ter a salvação. Você vai ter a segurança eterna. Portanto, o objetivo do milagre também foi trazer um despertamento na fé das pessoas. E quando os milagres começam a acontecer, acontece um tipo de um avivamento, um despertamento, as pessoas querem saber o que está acontecendo. O que está acontecendo ali? Deus está curando, Deus está libertando, Deus está restaurando, Deus está se movendo. Aí eu vou lá, eu quero ver, eu quero experimentar. Então Deus gera isso, Deus permite isso, para que as pessoas possam crer. Mas também, se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar dando oportunidade para você, meu irmão. Ele vai continuar dando lindas oportunidades para a sua família. Ele vai continuar a ouvir a tua oração. E talvez você não vai receber hoje, talvez você não vai receber amanhã, mas Ele vai continuar ouvindo a sua oração. E você só precisa se posicionar na fé, na esperança, que um dia Ele vai fazer, um dia Deus vai realizar. Você crê nisso? Quero citar aqui hoje, como eu falei, nessa mensagem, 3 objetivos do milagre. O primeiro está lá em João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Abre a tua Bíblia no Evangelho de João capítulo 2, do 1 até o versículo 10. O primeiro objetivo do milagre de Jesus é a transformação. João 2, verso 2 diz: e também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus falou o quê? A mãe de Jesus lhe disse o quê? Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe disse aos serviçais: tudo, olha que interessante isso. Como está aí na tua Bíblia? Tudo
tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Como que está na sua versão? Oi? Façam o que ele mandar. É interessante isso, a nossa irmã Maria falar isso. E a sua mãe disse ao serviço, faça isso. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. Então eles encheram do quê? De água. Versículo 7, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles a encheram até em cima. Atenção, Maria falou, faça tudo o que ele falar, disser. E Jesus vem e fala, enchei de água as talhas. O que eu vejo aqui? Algo poderoso. A transformação, queridos, na Bíblia significa mudança. Repete comigo, fala assim, a transformação na Bíblia significa mudança. Não apenas a mudança externa, mas também a interna, que inclui a nossa essência, propósito, caráter. É a transformação. Mas para que haja uma mudança na nossa vida, é necessário obedecer. Ou seja, para que haja mudança, é necessária obediência. Porque Maria falou, faça tudo que ele disser. E Jesus, olha, pega as talhas aí, enchei de água. E o que aconteceu? Exatamente, eles obedeceram. A questão da transformação depende sim do poder de Deus, porque é Deus que transforma. Mas Deus também está querendo saber qual é o nível de obediência que nós temos apresentado a Ele. Nós queremos o milagre da transformação, mas não queremos a obediência. Oramos por uma transformação, mas nós não oramos por uma obediência. Nós não oramos por obediência. Às vezes, nem obedecemos, muitas vezes, os mandamentos de Deus. Sabemos, conhecemos, mas não obedecemos. E por não obedecer, não tem como Deus gerar uma transformação. Porque para Deus transformar aquilo que você precisa, primeiro Deus quer ver a sua obediência. Porque Ele quer fazer isso. Amém, irmãos? Então, nessa parceria que nós lemos aqui, a parceria entre Deus e o homem, a parceria divina e humana, Jesus faz o que apenas Ele pode fazer. E as pessoas fazem aquilo que lhes compete. Então, dentro do reino de Deus, dentro do reino espiritual, tem algo que você precisa fazer. Tem algo que você precisa se mover. A decisão está com você. Ok? Na nossa igreja, no nosso GCD, nós colocamos agora a cadeira do milagre. A cadeira do milagre. Então, nós estamos ali à mesa, os irmãos sabem, tem uma foto. E eu falo para os irmãos ali da nossa célula, quem deseja hoje sentar na cadeira do milagre? Ah, pastor, hoje eu estou precisando de um milagre. Então, ele levanta da cadeira onde ele está, anda ali 2 passos, 2 metros, e senta em outra. Não é assim, Paulo? Na sua casa? Por que poderia orar ali mesmo, na cadeira onde que ele estava? Mas não, ele se levanta, e ele assume uma ação de se mover, porque ele deseja um milagre. Muitas vezes nós oramos por milagres, oramos para Deus transformar, mas nós não saímos da zona de conforto. Nós não deixamos, ou nós não abandonamos o ambiente que nós estamos. E às vezes é preciso se levantar, sair do seu ambiente e ir para outro ambiente,
para presenciar o milagre de Deus. Deus pode fazer uma transformação na sua vida. Deus pode fazer uma transformação na sua família. Deus pode sim fazer uma transformação na vida do seu filho. Mas o que Deus pede de você é a sua obediência. O que Deus pede de mim é a minha obediência. Porque essa obediência vai produzir a transformação que você busca. E Deus quer transformar o quê? O ordinário em extraordinário. Agora, Jesus pega a água e transforma em... O vinho na Bíblia representa alegria, bênção. Mas atenção, eu estou a falar sobre o vinho de Deus. O vinho de Deus é diferente. O vinho de Deus é melhor. Então, nesta noite eu creio, e vamos orar por isso, por esse milagre. Deus quer transformar angústia e tristeza em alegria nesta noite. Você crê nisso? A transformação. Deus tem vinho para a igreja. Deus tem alegria para a igreja. Deus tem bênçãos para a igreja. Eu estou a falar sobre o vinho de Deus. Esse vinho é o melhor vinho. Naquela festa houve um problema, que gerou o quê? Uma preocupação, Adalto. Acabou o vinho. Meu Deus, e agora? Os convidados, o vinho acabou. Uma grande festa, o vinho acabou. Um problema, uma dificuldade. Mas Jesus é especialista em transformar o ordinário em extraordinário. E eu quero, em nome de Jesus, declarar essa palavra sobre a tua vida. Se você crê, levanta a sua mão assim, como um ato de fé. Fala assim: eu recebo, em nome de Jesus, essa transformação na minha vida e na minha família, pois Deus tem vinho novo para a igreja das Taipas nesta noite. Em nome de Jesus. Creia nisso. Mas Deus quer a nossa obediência. O segundo objetivo do milagre está na multiplicação. O pastor Bernardo nem sabia da minha mensagem, ele mencionou esse texto. O que diz ali em João capítulo 6, vamos lá, abre a tua Bíblia, João capítulo 6, versículo 5 diz: então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão para que esses possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Jesus sabe de tudo. Oh, glória. Felipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são o quê? Por quê? Hã? Tanta gente, muitas pessoas. 5.000 homens. 5.000, lá no versículo 8, um dos seus discípulos, André de Simão, Pedro disse: está aqui um rapaz. Mestre, nós temos aqui um rapaz, um menino. Nós temos aqui um menino. O que ele tinha em mãos? O que, irmãos? 5 pães e 2 pequenos peixes. E Jesus disse: fazei os homens se assentarem. Glória a Deus, aí está um milagre. Tem coisa que é para Jesus fazer. E tem coisa que é para a igreja se mover, meus irmãos. Tem coisa que é Jesus que vai fazer aqui na igreja das Taipas. Amém, irmãos? Tem coisa que é para a igreja das Taipas se mover. Às vezes nós falamos: não dá, é difícil, não podemos.
é muita gente, é muita dificuldade, são muitos problemas. Mas Cristo alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. O que Jesus precisa fazer aqui no nosso meio hoje, basta ter 5 pães e 2 peixes. Mas, atenção, Deus, repete o que fala, Deus usa aquilo que está disponível. E bem colocado para produzir algo extraordinário. Oh, glória, amém, irmãos? O que Deus quer é usar aquilo que está disponível. Olha aqui o que o Espírito Santo falou no meu coração, eu quero entregar para a igreja nesta noite. Muitas vezes ficamos preocupados porque achamos que não temos o suficiente. Muitas vezes a nossa mente bloqueia tudo na nossa vida, mas quando nós colocamos o que temos nas mãos de Jesus, o milagre acontece. O milagre acontece. Então desejamos um milagre, mas muitas vezes não entregamos a Jesus aquilo que temos, seguramos para nós. Graças a Deus, que no meio daquela multidão, ali estavam os discípulos, havia um menino, e Deus também usa menino, Deus também usa criança, mas esse menino, ele trouxe uma lição muito importante, ele tinha algo ali para oferecer. O milagre não começou com abundância, pastor Bernardo. O milagre não começou com abundância, começou com disponibilidade. O milagre começa com a disponibilidade. Então Jesus sempre reconheceu, pregou, ensinou que o Pai Celestial é quem providencia o alimento. Eu digo essa palavra para você hoje. O milagre começa com a disponibilidade. Vou repetir, vou direcionar para ti. O milagre que tu precisas vai começar com a tua disponibilidade. Senhor, eu estou aqui. Pode falar, Senhor, eu estou no meio da multidão. Eu não sou nada, Senhor, eu sou apenas um menino. Não tenho nome, não sou reconhecido, ninguém me conhece, mas eu tenho aqui, olha, 2 pães? 5 pães? Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. A multidão é grande, mas fica tranquilo, eu vou realizar o milagre é comigo. E Jesus fez o milagre. Jesus realizou o milagre. E eu vou orar por ti hoje, em nome de Jesus. Ele tem um milagre para ti, Ele tem um milagre para a tua casa, para a tua família, no nome de Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus, Ele foi além do pão físico. Ele falou de si mesmo como o pão vindo do céu, superior ao maná. Ele diz lá em João capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Vamos lá, todos juntos? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Amém, igreja? Porque Ele é o pão vivo. Ele é o pão da vida. Ele é poderoso sim, para multiplicar, te alimentar, cuidar de uma multidão, mas você precisa compreender, meu irmão, você que está aqui nesta noite, ao ouvir essa mensagem, Jesus, Ele é poderoso para te dar o pão que você precisa, mas você precisa saber que Ele é o pão da vida, e você precisa comer desse pão, para ter acesso à vida eterna com o Pai, para ter a vida eterna com Ele. Ele é o pão da vida, e quem crê em mim, jamais terá fome
jamais terá sede, oh glória a Deus, porque nós vamos comer desse pão, vamos beber dessa água, vamos nos alegrar, glória a Deus. Portanto, o nosso trabalho com Jesus também tem esse potencial de multiplicação, e eu tenho vindo aqui, irmãos, a orar pela igreja, a orar pelos irmãos, e algo eu tenho orado aqui nessa igreja, pedindo ao Senhor a multiplicação. Senhor, multiplica as bênçãos sobre este lugar, multiplica, Senhor, os discípulos neste lugar, multiplica, Senhor, as bênçãos neste lugar, pois Jesus quer realizar milagres neste lugar, em nome de Jesus, na minha vida, na tua vida, e através da igreja, Ele quer fazer isso. Então, o nosso trabalho tem esse potencial de multiplicação, e eu já digo, participa de um GCD, participa de um grupo multiplicador. Nós vamos multiplicar as bênçãos do Senhor na vida de outras pessoas. Olha que alegria, irmãos, ter o privilégio de orar pelas vidas, abençoar outras pessoas com o evangelho, com a palavra, abraçar outras pessoas, trazer outros jovens para a presença de Deus. Isso é a bênção da multiplicação. Ah, Senhor, mas eu sou apenas um menino, eu sou apenas uma menina, mas tu tens 5 pães e 2 peixes, está aí o sinal do milagre. Ele vai fazer o milagre, milagre vai acontecer, vai acontecer em nome de Jesus. Agora, é uma batalha, é uma luta. Você começa a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai te motivando, teus olhos espirituais vão se abrindo, ah, glória a Deus. Mas não se esqueça, existe uma batalha espiritual por trás de tudo isso, para trazer mentira para a tua mente, na tua mente, para trazer desânimo para a tua vida. Mas você não pode parar por causa desse desânimo, você não pode desistir, porque você acha que você não tem condição. Pelo contrário, a palavra de Deus sempre traz isso para nós. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Né, irmã Simone? Ali poderia ser um discípulo, aquele que estava andando com Jesus. Falou, não, mestre, eu tenho aqui, tenho dinheiro, né? Quanto que é, Jesus? Eu tenho aqui, né? Quanto que é? Não, Jesus, eu tenho aqui pão, posso pagar, né? Mas não, nem os discípulos. Então, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias dessa terra. O mundo diz, a igreja não tem nenhum valor, mas para Deus, nós somos sal, nós somos luz, somos filhos, somos herdeiros e cordeiros de Cristo. Nós temos a mensagem da multiplicação, nós temos a mensagem do milagre. E através das nossas vidas, o Espírito Santo vai operando, aleluia. E a minha oração hoje, irmãos, é que Deus te levanta, em nome de Jesus. Que você possa sair desse culto inspirado e cheio do Espírito Santo. Que você pode estender as suas mãos, orar pelo teu vizinho, orar pelo teu amigo. Falar, ei, eu sirvo um Deus de milagres. Que Ele operou lá no passado, mas continua a operar hoje. Só que, muitas vezes somos tímidos, né? Nós temos dificuldades. Mas que o poder do Espírito Santo possa tocar no teu coração hoje, e você possa sair daqui encorajado em nome de Jesus. O terceiro objetivo do milagre, que Jesus quer trazer hoje para nós, é a cura. Milagre da cura. Mateus capítulo 9, abre tua Bíblia, Mateus capítulo 9, olha que interessante esse texto, me inspirou bastante. Falei, Senhor, eu creio. Mateus 9, versículo de número 2, diz o quê? E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles.
Olha aí, interessante. Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé dos amigos. Meu Deus! Glória a Deus! Traga aquele paralítico. Pastor, mas ele não tem fé. Você tem? Tem? Você tem? Tem fé aí? Então você traz. Porque aqui vai ser o ambiente do milagre. Aqui Deus vai tocar. Aqui Deus vai convencer. Aqui o Senhor vai realizar. E as coisas lindas vão acontecer. Amém? E eis que alguns dos escribas disseram consigo: esse homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse o quê? Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem o quê, irmãos? Poder, autoridade sobre a terra para fazer o quê? Perdoar pecados. E ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Para a tua casa. Esse milagre foi realizado, irmãos, na presença de muitos. O texto mostra que Jesus não apenas cura o corpo, mas também perdoa pecados. Portanto, existem duas grandes enfermidades. Atenção, existem duas grandes enfermidades. Primeiro é a física, a segunda é a espiritual. Deixa eu dizer para ti, o Jesus que eu estou a pregar aqui hoje, nessa noite, ele cura o teu corpo, mas ele é poderoso também para perdoar os teus pecados. Ele cura a tua enfermidade, sim, cura. Mas o que ele mais quer é curar a tua alma. A primeira pode ser curada por meio de remédios, sim ou não? Ou por uma intervenção divina. A segunda apenas por Jesus. O espiritual é só Jesus que faz. Ele é o remédio para curar a alma do homem perdido. Ele é o remédio que liberta o pecador. Ele é o remédio que cura o homem e a mulher da sua enfermidade espiritual. Ele é o remédio que todos precisam. Só Ele que pode fazer isso. A primeira pode trazer infelicidade, porque ninguém gosta de doença no corpo. É chato ficar doente. É ruim. Tem um irmão que mandou mensagem: pastor, não vou poder estar na igreja hoje, porque eu não estou bem. Então a enfermidade traz infelicidade. Mas a segunda conduz à morte eterna. A segunda enfermidade leva o homem para a morte eterna. Antes de curar o corpo, Jesus deseja tratar o problema espiritual do homem. Jesus, ele quer a sua saúde, sim. Mas ele deseja mais a saúde da sua alma. Você recebe essa oportunidade hoje de abrir o teu coração para Ele, porque além do teu corpo, Ele pode e Ele é poderoso para tocar na tua alma e renovar a tua vida espiritual hoje. O maior milagre aqui é o perdão, é a cura espiritual. E a cura espiritual, meus irmãos, é prioridade. É prioridade. Posso chegar me arrastando no céu. Arrastando no céu. Mas eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá, irmã Bárbara. Coluna, só Deus. Ai, Jesus, cura essa coluna, né?
Chegou um tempo que eu falei assim, não cura não. Mas o que eu quero é o bem da minha alma. Eu quero dormir em paz, eu quero acordar em paz, eu quero viver em paz. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluias, aleluias, porque não é a paz desse mundo que vai preencher o meu coração, não é o dinheiro desse mundo que vai preencher o meu coração, não é o ouro dessa terra que vai preencher o meu coração, não são os melhores empregos que vão preencher o meu coração. A única pessoa que pode preencher o meu coração é Ele, é Jesus, é Ele, só Ele pode fazer isso. Portanto, quando Ele está em mim e quando eu estou nele, essa paz preenche o meu coração. E até falo, Senhor Maranata, não aguento mais esse mundo. Porque você começa a desejar o céu, você já começa a excluir as coisas desse mundo, você começa a desejar a glória dEle, porque é a sede por Ele, é a fome por Ele, é a presença dEle, e portanto Ele vai te tocando, Ele vai te curando, Ele vai te libertando e restaurando, porque Ele é a cura que o homem precisa, Ele é o bálsamo para a nossa alma, Ele é o refrigério para a nossa vida espiritual. Ele é a água que quando nós tomamos, nós nunca mais vamos ter sede. Ele é o pão que nós comemos e nunca mais vamos ter fome, porque Ele é Deus sobre a nossa vida. Ele é Deus sobre a igreja. Portanto, meu amado irmão que está ouvindo essa mensagem, hoje Deus quer te curar, sim, no teu corpo físico. Mais importante do teu corpo, Ele quer curar a tua alma e quer te levar, quer te conduzir para a eternidade com Ele junto ao Pai. Quem crê, levanta a mão assim e fala, eu creio, pastor, porque Ele é o bálsamo para a minha alma. Aleluias. Não perca essa oportunidade. Portanto, eu digo para a igreja nesta noite, conforme nós lemos, mas isso é para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. Mateus 28, 18 diz, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Autoridade para quê, pastor? Autoridade para transformar, autoridade para multiplicar e autoridade para curar. João capítulo 14, coloca aí para mim, Rodrigo, João 14, 12, vamos lá todo mundo juntos ler, 1, 2, 3, quem crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Consolador. Ele assoprou, assim, recebeis o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo conduz a igreja. Hoje o Espírito Santo está com a igreja. Então nós temos a autoridade. A autoridade está com a igreja. Isso não significa que os discípulos seriam mais poderosos do que Jesus, não. Mas que a obra de Cristo se expandiria muito mais através da igreja. A expansão está com a igreja. Portanto, a igreja tem. A igreja tem o quê? A igreja tem autoridade para pregar o Evangelho. Prega o Evangelho em nome de Jesus, meu irmão. A igreja tem autoridade para expulsar demônios. Expulsa os demônios, irmãos, em nome de Jesus. Demônios que atuam na mente, demônios que atuam no casamento, demônios que atuam na vida dos filhos, demônios que atuam na vida financeira, demônios que atuam para trazer desânimo. Expulsa os demônios em nome de Jesus. A igreja tem autoridade para curar os enfermos. E a igreja tem autoridade para fazer o quê? Discípulos. A missão
da igreja dentro da missão de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós pecamos porque nós sabemos, nós lemos a Bíblia, nós sabemos disso, mas nós não praticamos. Muitas vezes somos covardes porque nós não praticamos isso. E Deus quer levantar uma geração nesses últimos dias que possam viver essa autoridade. Então creia que da mesma forma que o Pai enviou Jesus, Jesus agora envia a igreja, e a igreja que somos nós, estamos nesse mundo, temos essa mesma autoridade para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos e para fazer o quê? Discípulos. É isso. A autoridade é de Cristo. Mas a missão foi confiada à igreja. Jesus continua a agir através do seu corpo, que é a igreja. Eu amo a igreja. Faço parte da igreja. Até o último dia da minha vida, farei parte do corpo de Cristo e depois da eternidade com Ele. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja do Senhor. A igreja é algo especial, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja tem o brilho de Jesus, tem a graça de Jesus, tem a unção de Jesus. E essa mensagem possa ser uma mensagem de despertamento para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Que essa mensagem possa avivar o teu coração hoje, em nome de Jesus. Que você possa receber essa autoridade, que você possa viver esse objetivo na tua vida, em nome de Jesus. Que você possa orar, se coloca de pé em nome de Jesus, começa a orar comigo. Quero chamar aqui o Ministério do Louvor, para cantar aquela música, né, que vocês já sabem, aquela música do poder, né? Não foi combinado também.